Alguns profissionais de saúde que trabalham aqui no Hospital Santa Catarina, em Criciúma, estão com salários atrasados. Para falar um pouquinho desse assunto, estou aqui com o Kleber Cândido, que é o presidente do Sindisaúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, estabelecimentos aqui de Criciúma e região. Kleber, então a gente sempre acompanha, né, a questão aqui do Hospital Santa Catarina, de algumas reclamações, e agora tem mais essa questão dos salários atrasados de alguns médicos e outros profissionais de saúde também. Como é que está a situação aqui da instituição hoje? Então, a gente, apesar de não reclamar, não representar esses profissionais, a gente vem falar por eles hoje aqui, né? Porque são profissionais que têm contrato precarizado, né? Contrato de terceirização de prestação de serviço e infelizmente acaba não tendo ninguém para falar por eles, né? Então a gente recebeu todas essas denúncias e então está aqui tentando representá-los, né? Realmente são profissionais médicos que não estão com seus salários em dia, então para ter essa reclamação é porque o atraso deve ser de muito tempo, né? Também os profissionais da radiologia e fisioterapia que estão seus salários atrasados também, né? A gente entende que há um contrato com o Estado, né? E que o Estado repassa esses valores para serem pagos os trabalhadores de serviços prestados, então não pode ter atraso. Bom, só para o pessoal poder entender, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina é administrado pelo IDEAS, que é o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde. No caso, o Estado de Santa Catarina repassa os valores para o IDEAS e o IDEAS que faz esse pagamento aos profissionais, né? Que teria que ser feito esse pagamento, no caso. Sim, o IDES faz a gestão, né, tanto de RH como de administração do próprio hospital, né? Então, ele recebe esses recursos do Estado que devem ser repassados aí aos profissionais. Isso acaba acarretando ainda mais a questão do atendimento, né? Como a gente sempre fala que aqui o Hospital Santa Catarina tem uma demanda sempre muito alta e constantes reclamações. Isso acaba acarretando ainda mais essa questão. Pode acarretar sim, principalmente nos serviços eletivos, né, que a gente chama que profissionais daí, não sendo de emergência, não têm obrigação de fazer o atendimento, né, ainda mais quando estão sem seus salários, seus pagamentos. Então isso é uma preocupação, sim, tá, porque isso pode trazer atraso, sim, em atendimentos eletivos da população. Kleber, falando de outra questão também, por exemplo, férias e outros direitos dos profissionais da saúde, como é que está essa questão aqui e como que o sindicato está trabalhando nisso, como é que está a comunicação aí para tentar resolver esse problema? A gente também teve a denúncia dos trabalhadores, né, que tinham as suas férias agendadas para o mês de fevereiro e também março e tiveram as suas férias canceladas sumariamente, né, sem aviso prévio. Trabalhadores que já tinham se organizado, né, para o gozo das férias tal, acabaram ficando em férias, tendo em vista aí toda a situação estressante da pandemia que aconteceu, né, que inclusive eles usam a desculpa da pandemia, mas a gente sabe que não é, que provavelmente seja fluxo de caixa, né, como eles não têm condições de pagar as férias, acabaram cancelando as férias e esse é um sinal de alerta aí, né, para que se não haja fluxo de caixa ou caixa para pagar férias, nem salário de médico, nem fisioterapeuta, nem radiologia, isso tem que ser reavaliado para que a gente não tenha problemas futuros. Kleber, você falou que os profissionais que atendem aqui, eles são terceirizados, né? Na verdade, você faz parte do Sindisaúde, mas hoje está respondendo por eles por conta da categoria, né? Que vocês acompanham toda essa questão dos trabalhadores da saúde aqui. Já tentaram alguma conversa com ideias, alguma resposta, alguma tentativa de pelo menos ter uma solução ou uma conversa nesse primeiro momento? Infelizmente aqui com o Instituto Ideias, né, a gente tem pouco diálogo, né, todos os ofícios encaminhados e pedidos de reunião, né, poucos são respondidos, mas não conseguimos realmente sentar com eles para conversar e discutir as demandas, né. Infelizmente o diálogo aqui é difícil. Então tá certo, muito obrigada, Kleber Cândido, presidente do Sindisaúde aqui de Criciúma, passando essas primeiras informações em relação à situação aqui do Hospital Santa Catarina. A gente vai seguir acompanhando, qualquer atualização a gente traz aqui no Linha Verdade.